A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Amelina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje a gente vai conversar com o João Neto, que é fundador e CEO da Solvify. João, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um privilégio estar aqui, que a gente possa compartilhar aí uma direção sobre liderança, sobre negócios e sobre comunicação também. Um privilégio estar aqui, que possamos colaborar com todos aí que vivem disso, de se comunicar, né? Bom, João, antes da gente falar da Solvify, eu queria te conhecer um pouquinho mais, queria que tu contasse um pouquinho dessa tua trajetória. Na Solvify são 20 anos, mas eu queria que tu contasse pra gente como que tu chegou nas telecomunicações. A minha origem é telecomunicações, eu sou antigo, eu participei do último concurso que houve na CRT no Rio Grande do Sul ainda, enquanto estatal. Depois toda a trajetória de virar Brasil Telecom, virar Oi, depois fui prestar serviço nesse mesmo meio de telecom. E eu tinha um plano de vida, um projeto de vida que era empreender. Então eu tinha entendido de que ser funcionário tinha uma certa limitação. Então com 30, eu já tinha um alvo, com 30 anos eu vou empreender. Para isso, sei lá, tive até uma vida de avareza ali, como ler alguns valores, uma vida muito modesta, tentando ganhar dinheiro, para ter um certo colchão financeiro e começar a empreender. E onde começa esse empreendimento aí? Começamos com o Brasil Fone, uma empresa de telecom, voltada a atender call centers, grandes usuários, aquele produto chamado Calencar, que era aqueles cartões para a comunidade estrangeira poder ligar para os seus países de origem. E nós crescemos então como Brasil Fone. E Solvify é um rebrand, a gente está se posicionando diferente no mercado, até porque Brasil Fone nos remete muito a telecom. E a comunicação mudou muito ao longo dos anos, não é mais ligação telefônica que conecta marcas, empresas a pessoas. Então os canais foram variando, então hoje está o WhatsApp extremamente popular no Brasil, SMS, RCS, e-mail, temos todos os canais, então somos multicanais, mas num conceito que a gente chama de omnichannel. Todos os canais, para a empresa, viram um único grande canal. É uma pessoa, um cliente, que ela, independente por onde ele fale, pelo direct ou pelo TikTok, converge para um único ponto ali, para um único CRM, para uma única informação, e ela possa, de alguma forma, não só se comunicar, mas abrir canais de conversa. A gente vê que mudou muito, e principalmente com o uso intensivo de IA, as empresas cada vez mais vão conseguir, aquilo que era massivo, que era, sei lá, a indústria virou pequeno, médio, grande, encaixava todo mundo em 3 tamanhos. A comunicação também era uma comunicação, às vezes, única para uma base inteira de clientes que é muito diferente. Hoje, com a IA, você consegue, a pouco, ter essa comunicação massiva, atingir muita gente, mas com alto nível, digamos, de pessoabilidade, personalização, customização daquela conversa, para aliar ao teu interesse de venda ou de relacionamento, a um bom engajamento, conduzir isso para um negócio. Então, de forma resumida, a minha história começa como telecom lá na origem, enquanto concursado público, e passo a empreender nessa área de telecom aos 30 anos. Então, inicialmente, não como o Brasil Fone, tiveram algumas experiências que não deram certo. Eu não digo que algumas pessoas têm essa visão de que sucesso e fracasso como antônimos, né? Não, o fracasso faz parte do processo do sucesso, de dar certo. E conduziu para isso que virou o Brasil Fone, crescemos muito, faturamos aí ao longo de 20 anos acima de 1 bi, então sempre rampando, todo ano crescendo, e basicamente vendendo comunicação de marcas para pessoas e cada vez mais com o uso da tecnologia. São novos canais e principalmente esse poder hoje dos agentes de IA substituir humanos, sendo muito mais assertivo. Uma leitura que eu faço, as experiências iniciais de máquinas falando com humanos foram muito ruins. A pessoa não queria ser atendido por uma máquina. A gente vê cada vez mais pessoas optando ser atendido por uma boa conversa, com alguém que tem, digamos, muita inteligência, muito repertório, consegue perceber muita coisa que o humano às vezes não percebe. E para a organização o poder de se treinar uma IA, ele passa a ter 1.000 atendentes. Treinar 1.000 humanos é complexo, é difícil reter. Então muito da forma de marcas se relacionar com pessoas está mudando. E, como mais uma vez, não é só se comunicar, é abrir canais de conversa que você possa dali extrair algum valor, alguma informação ou principalmente algum negócio, né? Bom, João, como tu trouxe aqui pra gente, tu se preparou para empreender, mas eu acredito que não só na questão financeira, teve toda uma preparação para se tornar um empreendedor e principalmente a partir do momento que tu abre um empreendimento, tu tem que ter equipes, tu tem que liderar. Como é que foi essa tua preparação como João para conseguir todo esse caminho? Nesse processo de entrar numa estatal, houve aqueles... natural, muitas pessoas saindo, né, a empresa terceirizando, mudando a forma de operar. E quem entrou no último concurso, os jovens, acabaram sendo formados para ocupar posições de liderança.
Então foi um período ali que para mim foi muito bom, muito treinamento para formar líderes, novos líderes, porque quem comprou não queria a velha mentalidade de uma empresa estatal. Então ali foi uma oportunidade de gerar muito treinamento, muito conhecimento em liderança. Então nesse processo aí de estatal, eu acabei liderando equipes de 400 pessoas. Para alguém que entra como nível operacional, alguns anos depois está liderando, sei lá, com 25, 26 anos, liderando volume grande de pessoas, ali foi um grande aprendizado, onde havia muita terceirização, quarteirização de mão de obra, muita pressão sobre velocidade, porque havia uma demanda reprimida absurda no Brasil em telecom, né? Quem viveu aí década de 90 deve se lembrar que ter um telefone fixo em casa era um artigo de luxo, não era para qualquer um. Então ali houve um processo inicial de formação, principalmente de liderança. Mas quando eu vou empreender, eu vi que eu aprendi só parte. Houve muita dificuldade, muito conhecimento faltava. E algo que sempre falo é aquela dupla maldição. Você não sabe e não sabe que não sabe. Aí começa a se dar conta do que tu não sabe. Então, o quanto é desafiador. Você, muito mais do que aprender, é saber o que você tem que aprender. Então, ali comecei a me dar conta que havia muita questão comercial, marketing, daí a pouco gestão de financeira mesmo, como organizar uma empresa, faltava tudo isso. Então, até eu tinha uma falsa expectativa, eu já liderei grandes times, vou organizar isso aqui. Mas faltava uma série de outros conhecimentos, que talvez seja o desafio de muita gente que está empreendendo. Ela é muito boa em algo, conhece muito daquela área, mas não está completa ainda. Então, eu acho que, sei lá, aquele bom cozinheiro que abre um restaurante. Não, ele entende de cozinha, é muito bom cozinheiro, mas não entende de marketing, não entende de venda, não entende de rotina de restaurante e muitas vezes se frustra ou fracassa nesse empreendimento. E, de certa forma, talvez o que eu consegui fazer uma leitura, o que me faltava, consegui contratar pessoas que me auxiliaram, consegui aprender, crescer. Talvez seja o divisor do negócio que dá certo, dá errado, a pessoa que entendeu de que ela tem que entender mais de negócio do que daqui a pouco da própria atividade em si. Então, acho que muitos que estão nos assistindo, de repente, estão empreendendo. Talvez você que é muito bom numa área, entenda que você vai ter que ser muito bom de vendas, principalmente, muito bom de marketing. Não adianta ter um bom produto que não venda. Então, muito disso vai depender de comunicação, sim, você ser um bom comunicador, mas muito mais tua empresa também saber se comunicar com qualidade, com, digamos, entender o que o mercado está querendo ouvir para poder se conectar com esse público. Então, um pouco da minha dificuldade, acho que a dificuldade de muitos que estão empreendendo. Como é que eu faço para romper esse meu ciclo aqui? As coisas não estão andando. E eu posso afirmar, não é falta de dinheiro, não é falta de mercado, é falta de conhecimento. Falta muita coisa, essa dupla maldição, tu não sabe que não sabe ainda. E ali está um divisor de águas. Comecei a identificar lacunas de conhecimento. Por que você não fez antes? Eu nem sabia que tinha que ser feito, né? Por que tu não reduziu o teu custo em 20%? Eu nem sabia que precisava reduzir ou era possível reduzir. Então, acho que a educação, principalmente uma mentalidade de aprender o tempo todo, é o que pode auxiliar empresas e pessoas a crescerem, né? E, João, tu passou por uma série, como tu trouxe, né? Nos anos 90, telefone era um artigo de luxo. Só que até hoje foi muito rápida essa transformação, né? Uhum. Passamos por diversos canais. Hoje em dia é tudo na palma da mão. Como é que foi também correr junto com essa evolução da tecnologia? A gente está vivendo um momento que sempre a gente tende a acelerar. O mundo mudava muito pouco ao longo dos séculos. Nas últimas décadas está acelerando. E está acelerando cada vez mais. E agora a gente vai para algo totalmente disruptivo, que é a IA. Então, nesse mundo que muda tudo o tempo todo, o que eu tenho digamos, tentado pensar, e é até um pensamento de Jeff Bezos. Eu não vou pensar no que vai mudar, porque eu não tenho controle sobre isso, não consigo ser um futurólogo aqui, não consigo ser alguém que adivinha, mas tem algumas coisas que nunca vão mudar. Em relação à Amazon, ele fala, os clientes vão querer cada vez entrega mais rápido e preço menor. Isso não muda. O meu foco está no que não vai mudar. Tecnologia, meios, tudo isso não estou preocupado agora. Essa estrutura, esse framework que ele criou, eu tenho tentado pensar também. Em relação ao meu negócio, o que não vai mudar ao longo dos anos? Tecnologia, sei lá, a mídia, tudo está mudando. O que não muda? Então, a partir disso, tentar pensar como é que eu me organizo para ocupar meu espaço no mercado, para permanecer no mercado ou para me destacar em relação a concorrentes. Talvez um desafio para muitos que estão muito pressionados, essa ansiedade em relação ao futuro, que é tudo muito acelerado. Sempre a sensação que estou desatualizado, e ela é real, está tudo mudando o tempo todo. Pouco é focar naquilo que, isso aqui vai continuar existindo, nunca vai mudar. Eu vou tentar, então, entregar um valor, um serviço em cima disso aqui, que eu sei que é uma necessidade humana, que ela é uma constante. Tudo muda, mas algumas necessidades aí de cada cidadão, cada humano, cada consumidor, ela deve permanecer ainda muito, muito tempo. Mesmo que mude a forma de acontecer isso. É um comércio que era da loja e foi para o e-commerce. Necessidade das pessoas comprar e ter uma entrega rápida não mudou. Então, quem entendeu isso, conseguiu, daqui a pouco, ter o ganho de escala, o ganho de redução de custos, de não precisar ter loja física, não precisar ter vendedor, a pessoa se auto-atender. Conseguiu fazer tudo isso. Cara, ele entendeu. As pessoas querem comprar por menos com entrega rápida
E é impressionante, hoje você tem uma entrega mais rápida no e-commerce que numa loja física. Muitas vezes a gente opta em comprar num mercado livre da vida, porque entrega no outro dia, talvez a loja física não consiga essa logística de, em menos de 24 horas, de fazer uma entrega. Eles entenderam uma necessidade. Meu diferencial é entregar rápido, mais do que o produto, a pessoa quer agilidade, né? E agora voltando para a Solvify, né, a tua área de trabalho, falando de vendas e dessa comunicação, isso tudo mudou muito, claro, né? E as pessoas agora, elas querem tudo muito rápido. Então, as empresas tendem a perder as vendas, o interesse do cliente justamente por essa demora. O que seria o ideal para uma empresa, né, em termos dessa comunicação, desse atendimento? O que a gente observa, as grandes corporações, ela é muito assertiva, muito direta em comunicar de uma forma inteligente com cada cliente. Por exemplo, todos nós que já compramos, sei lá, algum livro na Amazon, a gente vê que quando sai a sequência daquele livro, tem uma comunicação direcionada para você, saiu a segunda parte do livro que você comprou. O pequeno e médio comerciante, o pequeno e médio empresa de serviço, ela não tem essa inteligência, ela acaba fazendo mais do mesmo. Se comunica de uma forma muito massiva com todos os clientes e não com esse nível de pessoabilidade. Então, daqui a pouco, é você que tem uma loja de qualquer segmento e se comunica igual com todos os clientes, sendo que tem N produtos. Daqui a pouco a pessoa tem uma loja de artigo esportivo, mas a pessoa ela é ciclista, ela não é nadador e manda lá uma oferta, uma promoção de artigo para ciclista para o cara que é nadador. Cara, vai até gerar um certo estresse, o cara vai te bloquear dizendo que você é spammer, você está sendo invasivo porque está mandando um conteúdo de não interesse da pessoa. Então, muita nossa solução Solvify, muito mais que criar canais de comunicação, é poder também apoiar nessa questão de você ter inteligência nessa comunicação. O que nós temos falado dentro da empresa é o que a gente fala da porta para dentro, da porta para fora. Eu não quero entregar mensagens, eu quero entregar algum tipo de resultado. Então, toda pessoa que é da nossa área de sucesso do cliente, não adianta dizer, mas eu comuniquei tudo que você me pediu. A gente está muitas vezes questionando, muitas vezes sugerindo, a tua comunicação não está sendo efetiva, acho que você tem que personalizar assim, assado. Faltou um gatilho nessa comunicação para gerar um interesse, um senso de urgência. A gente quer apoiar o nosso cliente a gerar um resultado. Então, o nome Solvify veio de solucionadora, que a gente se colocou num papel muito mais do que ser uma empresa que transmite comunicação do ponto A para o ponto B, uma empresa que propõe resultado. Então, é um desafio formar pessoas com essa mentalidade na área de sucesso do cliente, na nossa área de CS, mas também o cliente perceber isso, que tem empresas dispostas a ajudar. Se ele não tiver êxito na comunicação dele, não gerar um resultado, um impacto, por onde vou ter um churn, ele vai me abandonar, cara, isso aí não dá resultado. É o que ao longo desses 20 anos a gente teve que transformar a nossa mentalidade. Até então, eu vendia transportar uma ligação, um SMS, um WhatsApp, ponto A para ponto B. Isso tem muita gente fazendo. A gente tentou como diferencial, cara, eu quero apoiar a tua área, quem faz o teu copy aqui para essa mensagem, eu vou apoiar aqui porque eu tenho uma experiência até maior que a tua, eu vejo muita coisa acontecendo, às vezes clientes do mesmo segmento, alguns performando, alguns não, e dizendo, olha, isso não funciona. Ah, mas tem um concorrente teu fazendo exatamente a mesma coisa e está dando clique, está dando engajamento. Então, talvez teu copy, a tua forma de abordar não está sendo interessante. E hoje, mais uma vez, com a questão do uso intensivo de IA, isso vai acelerar muito. Então, acho que é algo que eu falo para todo mundo. Não é se você vai usar IA ou não, é quando você vai usar. É algo disruptivo. Muitas empresas não estão percebendo isso, mas já está muito distante da minha realidade. Não, ele pode facilitar muito a tua vida, acelerar muito o teu processo. Então, num mundo onde informação não é mais diferencial, até alguns anos atrás, algumas empresas sabiam de coisas que outras não sabiam, isso era um diferencial competitivo. Em tempos de IA, toda a informação está disponível para todos. Então, a única diferença, digamos, de grande diferencial competitivo de qualquer empresa não é mais conhecimento, mas velocidade. Quando é que eu implemento, quando é que eu implanto essa solução antes do meu concorrente, essa oportunidade antes. Então, a gente tem visto até mesmo na estratégia do negócio a IA poder auxiliar. Ela vai um pouco ver o que está acontecendo no mercado. O mercado está indo nessa direção. Essa informação está disponível. O desafio agora é com que velocidade eu faço isso acontecer. E a Solvify, ela se coloca como um parceiro nisso. Olha, em relação à comunicação, em relação a até mesmo ajudar na coleta de informação do teu negócio. Porque daqui a pouco tem lá uma base de 10 mil clientes. Cara, são, sei lá, 1000 segmentos diferentes, mil padrões diferentes de comportamento. A gente daqui a pouco ajuda nessa questão de criar um data lake lá, um local que vai todos esses dados, e com o uso de IA, a gente vou extrair alguns perfis. Ok, tu tem 10 mil clientes, mas eu vou dividir eles em 100 grupos aqui para comunicação direcionada, assertiva, correta, para cada um desses grupos. Não quero que me faça uma comunicação igual para 10 mil, que isso não vai gerar resultado.
Em vez de mandar daqui a pouco 10 mil mensagens, prefiro vender pequenos lotes de uma mensagem, digamos, assertiva, direcionada, que te gere um resultado impacto. Primeiro, vai dar resultado para você. Em segundo, eu poder vender mais caro. Essa minha inteligência, esse meu apoio de te dar essa capacidade de comunicar de forma mais assertiva, te gera um resultado, te gera um valor, eu posso precificar melhor. Então, muito do nosso posicionamento, conceitualmente, a gente chama CPaaS. É uma plataforma de comunicação como serviço. Cara, tem muitas no mercado. Normalmente são grandes players, uma Salesforce, uma Twilio, são grupos gigantescos operando a nível mundo. Mas elas não têm esse poder de customização. Então a Shopify se coloca nisso de quase que uma consultoria para ajudar na comunicação da empresa para que ela seja assertiva e principalmente gere um resultado. Quanto mais resultado, maior o tamanho desse resultado, eu sei que vou ter um parceiro de longo prazo, longa data, e também eu vou conseguir precificar melhor aquilo que estou gerando de resultado, né? Bom, e com o uso da inteligência artificial, acho que um grande erro das empresas é colocar todos os canais de comunicação, mas não acertar essa comunicação em cada um deles. E como não deixar essa comunicação fria só, vou colocar todos os agentes de IA em todos os meus canais, e aí o cliente vai passando pela mesma situação e tendo que repetir aquela história em todos os canais, né? Como é que fazer isso, deixar isso de uma forma mais pessoal? O desafio é esse conceito de multicanais. Muitas empresas estão realmente respondendo direct no Instagram dela, estão daqui a pouco respondendo o WhatsApp, como canais isolados. É uma empresa com muitos canais de atendimento. É transformar isso num conceito que a gente chama de omnichannel. Tudo isso converge num único ponto. Então, dentro da nossa plataforma, todas essas conversas, dependendo do canal, vai para uma única timeline. Tanto faz por onde o cliente falou. Um CRM, um suporte, um vendedor, quando vai ver todas as interações daquela pessoa com aquela empresa, dependendo do canal, ele consegue enxergar todo esse histórico. E além disso, como às vezes é muita informação de muito tempo, tem uma IA ali que vai fazer um rápido resumo. Clicar ali, resumir, mostrar os principais pontos do histórico daquele cliente. Pode ser de reclamação, pode ser de uma entrega que não aconteceu, de uma venda que foi cancelada porque o produto não tinha mais. Quando ele vai, digamos, fazer um atendimento, ele é mais qualificado, porque é terrível você falar com uma empresa e tu começa tudo de novo, do zero. Então, chega um ponto que se desgasta. Não. Desistir, ou se tu perde um cliente, não pelo teu produto, mas pela tua falta de qualidade de atendimento. Então, entendendo um negócio onde você tem que entregar um produto, um serviço, isso cada vez mais é commodity, cada vez é mais parecido entre você e teu concorrente. Preço é uma percepção, então que valor meu cliente percebe para pagar um pouquinho mais para mim em relação ao outro. Então o que tem, digamos, entre produto e essa questão valor-preço é basicamente relação, basicamente atendimento, basicamente como é que essa empresa e essa pessoa se relacionam. Então, acho que todos nós muitas vezes temos uma predileção de comprar em determinado lugar, porque lá eu sou bem entendido, lá eu sou respeitado, lá eu percebo que eu tenho um tratamento diferente. A pessoa nem questiona mais o preço. E quem consegue fazer isso muito bem, consegue daqui a pouco, em tempos de pressão sobre preço, onde cada vez tudo tende a zero, cada vez tudo é margens menores, você tem ainda alguma sobrevida, algum diferencial de agregar mais preço em cima daquele valor que está entregando. Então, a gente falou da Shopify, de estar se propondo não só entregar mensagem de ponto A para B, mas tentar gerar um impacto no resultado. É muito disso que a gente fala em relação à nossa empresa. Acho que qualquer outra pessoa, qualquer outro negócio, qualquer outra oportunidade tem o mesmo racional. Como é que eu agrego mais percepção de valor na minha entrega para, se não conseguir aumentar meu preço, ao menos fidelizar meu cliente. Então, acho que muito disso parte, digamos, de se comunicar, ok, mas eu digo além disso, poder conversar. E é impossível para uma empresa que cresceu muito ter uma conversa inteligente por meios humanos, onde cada atendente é uma conversa diferente, onde cada atendente parece que começa do zero. Acho que a IA vai auxiliar muito a grandes marcas, grandes empresas, ou mesmo pequenas, se comunicar de uma forma muito inteligente, onde sabe do histórico daquele cliente, onde a pessoa, daqui a pouco, quando vai começar uma nova conversa, ele já tem ali uma tendência. Até rapidamente falar aqui de um case interessante, que é o Nubank. O Nubank, todo mundo que liga no saque dele, um saque com 5 mil funcionários, a ligação é direcionada para grupos diferentes, especialistas diferentes, antes da pessoa falar o que ela precisa. Ela mandou um cartão de crédito para casa da pessoa, ele vê se aquele cartão foi entregue. Opa, o cartão foi entregue. Opa, então o problema é com o desbloqueio. Cai num grupo especializado em desbloqueio de cartão. Opa, mandei um cartão para casa, está como não entregue. Opa, a pessoa está ligando para reclamar que não recebeu o cartão ainda. Então, toda essa jornada, 5, 6 aspectos, antes de uma ligação que tu liga no 0800 dele ser direcionada para um atendente, cai num grupo especializado, numa dor específica, que eles já conhecem. Olha, esse telefone aqui é do fulano, ele está ligando para reclamar, provavelmente é isso, porque nessa minha jornada com ele, eu sei o que está acontecendo. Não precisa ele explicar, tá? Não, perfeito, eu vi que seu cartão não foi entregue ainda, o atendente já se antecipa. Nós vamos verificar onde está, olha, houve uma falha, vamos reemitir o cartão, mandar de novo.
atendimento rápido, direto, ou não precisou se explicar tudo e passar, não é comigo, é uma outra área. Então, parece algo simples. A tecnologia resolveu isso de forma muito simples. Ele consegue uma informação de dentro do sistema, cruzar com o telefone da pessoa e direcionar uma chamada. Eu pego esse exemplo que tem situações complexas que são simples de resolver. A tecnologia veio para isso, né? Então, muito do que nós fazemos uma vez é poder auxiliar as empresas em criar projetos que ela possa criar canais, digamos, de comunicação, mas mais do que isso, canais de conversa inteligente que converja aí para resultados. Sensacional, João. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Passou bem rápido, né? Mas eu quero te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Perfeito. Acho que estamos falando com um público de empresários, empreendedores. Grande desafio. Estamos em tempos de muita mudança. Tenha clareza do que você quer fazer, tenha clareza do teu mercado e, a partir disso, entenda de que a tecnologia veio para somar. O mundo não vai mudar. Eu sempre falo que a gente não escolhe a música, a gente dança o que está sendo tocado. E o que está acontecendo é isso. É um mundo cada vez mais acelerado, disruptivo, independente da área. Tudo está mudando muito rápido. Então, se antecipe, veja que movimento está acontecendo e possa, na tua empresa, estar antenado, seja diferenciado em relação ao teu concorrente. E, mais uma vez, seja mais rápido. O único diferencial competitivo nesse momento é velocidade. Quem vai fazer antes e o quê? Tá certo? Agradeço pela oportunidade aí de apresentar um pouco da minha trajetória e da Solvify. Muito obrigada, João. Eu agradeço também a você que nos acompanha na sua rádio preferida e no YouTube da Acaert. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaert e o LIDE.